Olá, meu futuro advogado, minha futura advogada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam em paz. Para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique Pimenta, sou professor de Direito Civil e Direito Consumidor aqui no nosso curso. Vamos juntos, firmes do plantio, que em breve virá a colheita e o seu nome estará na lista dos aprovados. Amém? Amém, glória a Deus que assim seja, assim será. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos falar aqui a respeito da correção, envolvendo prova de consumidor. Hoje nós falaremos exclusivamente sobre a prova de direito do consumidor. Então já vamos aqui para o nosso material para a gente construir essa análise e solucionarmos juntos. Vamos lá. Aqui nós estamos no 43º exame de ordem, questão 45, utilizando como referência a prova branca. Vou fazer com vocês exatamente como eu faço quando estamos corrigindo as provas do exame de ordem. Vamos lá. A Sociedade Empresária Fábrica de Alimentos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a caneta para dar destaque. Fábrica de Alimentos Epsilon Limitada alterou a embalagem do seu principal biscoito, destinado ao público infantil. O produto foi comercializado com redução de peso, sem a devida ostensividade da informação no rótulo do produto, sem diminuição proporcional do preço, inexistência de indicação acerca da quantidade de açúcar e de lactose. Uma associação de defesa do consumidor procurou você, como advogado ou advogada, a respeito da conduta da sociedade empresária. A respeito do dever de informação, já está entregando o que quer. Previsto no Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Vamos para as alternativas. A informação, letra A. A informação acerca da redução quantitativa e dos ingredientes deve estar visível, sendo disponibilizada em mensagem clara e precisa. Letra B. A falta de deficiência material ou formal da informação só viola as normas de proteção do consumidor quando causam danos materiais ao consumidor. Letra C. As informações a respeito da quantidade, da composição e do preço dos produtos pode constar em língua portuguesa ou estrangeira, desde que seja de fácil compreensão do consumidor. E a letra D. Caso o produto tenha na embalagem menção ao site da empresa, as informações a respeito da pesagem dos ingredientes não precisam constar na embalagem, desde que esteja no endereço eletrônico. Muito bem. Qual que é o detalhe aqui efetivo nessa questão? O que nós estamos buscando? Informação. Aqui o ponto crucial é a informação. E quando nós estamos falando do direito consumidor, pessoal, direito civil também é assim, tá bom? Mas aqui, direito consumidor, porque a resolução de questões de hoje é do direito consumidor. Quando nós estamos falando aqui do direito consumidor, é uma interpretação muito tranquila de ser feita. Porque, de fato, seja consumidor, seja civil, processo civil, não interessa. A gente acaba tendo um diálogo do enunciado com as alternativas. Sempre será assim. O enunciado ele vai fazer um diálogo com as alternativas. E aí entra o que eu quero alertá-los. Efetivamente, a gente consegue constatar nessa questão que ele está querendo a resposta envolvendo a informação. Ele deixou isso muito claro no finalzinho, destaquei ali para vocês. Então,
A alternativa que nós temos que buscar é aquela que vai preencher a informação que está sendo questionada no próprio enunciado. Eu sei que parece ser uma coisa muito lógica, né? Óbvio o que eu estou falando, mas muitas vezes vocês não notam isso. Vocês não conseguem notar que o enunciado está trazendo já o que ele quer com a alternativa correta. Tá bom? Vamos agora analisar com uma análise já julgadora do que é certo e o que é errado. Começando pela D, de dado. Caso o produto tenha na embalagem menção ao site da empresa, as informações a respeito da pesagem dos ingredientes não precisam constar. Espera lá. Se a pessoa não tiver internet? Isso não existe. Não pode. Letra C. As informações a respeito da quantidade, da composição e do preço dos produtos podem constar em língua portuguesa. Até aqui estava tudo bem. Quando falou estrangeiro, esquece. Se colocar em língua estrangeira, não está atendendo a informação aos consumidores. Letra B. A falta e a deficiência material ou formal da informação só viola as normas de proteção ao consumidor, quando causa danos materiais ao consumidor? Também não. Violou a informação, depende de causar dano ou não ao consumidor. Onde nós vamos conseguir constatar isso? Como resposta correta, letra A, a gente consegue constatar no artigo 6º, inciso 3 do CDC, e também lá no artigo 31 do CDC. Também temos, se não me falha a memória, tá? No artigo 4º, acho que é o inciso 4. Fiquei na dúvida agora, tá bom? Também traz aí a informação. Aqui, direito básico. Artigo 6º, direito básico dos consumidores, você já matava essa questão, respondendo aí a letra A como questão correta. Entendem o que eu quero dizer? O enunciado ele vai falar conosco. Ele vai trazer efetivamente o que ele quer. Ele vai nos conduzir para a resposta correta. Próxima questão. Questão 46 do 43º exame de ordem. Prova branca. Ângela Silva, com o propósito de celebrar os seus 20 anos de formada, adquiriu um pacote de viagens na loja virtual de uma conhecida sociedade empresária de turismo. Ocorre que, 6 dias após a aquisição, foi surpreendida por seus filhos com um pacote de viagem semelhante. Em razão disso, contactou imediatamente a sociedade empresária por meio dos canais de comunicação disponibilizados no sítio eletrônico, informando a sua desistência pela aquisição do serviço, pleiteando, portanto, o cancelamento da contratação. Após 4 dias da efetiva comunicação, Ângela recebeu a resposta da agência de turismo, informando que o cancelamento era possível, porém seria cobrado uma taxa de 10% do valor do pacote, pois, conforme a política da sociedade empresária, a desistência gratuita deve ser informada em até 5 dias da contratação. Diante do fato, você, consultado ou consultada como advogado ou advogada, ofereceu corretamente a seguinte orientação. Vamos às alternativas. Letra A. A sociedade empresária não pode reter o percentual informado, pois Ângela tem justo e legítimo motivo para o cancelamento. Letra B. A sociedade empresária pode reter o percentual informado, desde que comprove que teve custos operacionais com o serviço cancelado. Letra C. A sociedade empresária pode reter o percentual informado, pois Ângela não exerceu o seu direito de arrependimento no prazo assegurado pelo CDC. E letra D de detona. A sociedade empresária não pode reter o percentual informado, pois Ângela desistiu da aquisição do serviço e informou dentro do prazo estabelecido pelo CDC. Essa é uma questão muito mais tranquila, muito mais fácil. Fácil e tranquila para aqueles que sabem o conteúdo. Aqui não seria intuitiva. Nessa questão, é uma questão fácil,
mas não seria intuitiva. Diferente da questão anterior. Na questão anterior, você conseguiria ali pela intuição do que o enunciado estava querendo falar com você. Tá bom? Aqui, o que muda? Eu preciso ter conhecimento do direito de arrependimento. Direito de arrependimento. Artigo 49 do CDC. Lá vocês irão constatar que esse prazo para se arrepender, 7 dias. 7 dias é o prazo para você se arrepender. Vamos à explicação. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma compra fora do estabelecimento comercial, nós podemos exercer o direito de arrependimento. Compras online, visita a domicílio, compra por malote direto, compra por telefone. Essas aquisições são feitas pelos consumidores sem que os consumidores tenham ido até o fornecedor. Sem que o consumidor tenha tido contato com aquele produto, com aquele serviço, antes de comprá-lo ou contratá-lo. Aí entra o detalhe. Isso é em respeito à impossibilidade do consumidor ter refletido antes de comprar. O direito de reflexão do consumidor, ele deve ser preservado. Se ele está comprando pela internet, ele não está pensando se ele precisa ou não daquele produto. Ele vai e compra. Ah, produto baratinho, deixa eu comprar. Quando chegar eu vejo se eu preciso mesmo ou não. Acabou. Facilita a aquisição. Assim sendo, o artigo 49 ele determina compras fora do estabelecimento comercial. Telefone e semelhantes. O consumidor tem o direito de se arrepender no prazo de 7 dias. A contar do momento que recebe o produto? Sim, mas conta-se no dia seguinte que recebeu o produto. Ah, ele exerceu o dia de arrependimento. E agora? Devolução integral do valor corrigido monetariamente. Inclusive, se tiver taxas de entrega. Da mesma forma, tem que devolver tudo. Tá bom? Taxa de delivery, por exemplo. Ok? Então aqui, como resposta correta, letra D. Sociedade empresária não pode reter o percentual informado, pois Ângela desistiu da aquisição do serviço e informou dentro do prazo estabelecido pelo CDC. Prazo de 7 dias. Aqui fala que ela não exerceu, está errado. Aqui ela fala que a empresa poderia reter, desde que comprovasse que tem os custos operacionais. Não funciona assim. Acabei de falar que taxa de entrega, delivery, etc. tem que ser devolvido também, caso tenha realizado pagamento. E aqui essas taxas de custos operacionais, responsabilidade do risco da empresa. E na letra A, fala que não pode reter percentual informado, pois a Ângela tem justo e legítimo motivo. O que também está errado. Qual parte está errada? Quando fala que ela tem justo e legítimo motivo para o cancelamento. Por que essa parte está errada? Direito de arrependimento, você não precisa motivar. É simplesmente não quero. Assim funciona o direito de arrependimento. Recebi o produto, não quero. Ah, mas por quê? Ultimamente eles têm feito isso, tá? Tem colocado aí para você assinalar o porquê que você não quer. Para você justificar o porquê que você não quer aquele produto. Nesse momento, você chega e fala, não, simplesmente não quero. Acabou. Não precisa fundamentar. Tá bom? Tome cuidado com isso. Próxima questão, agora já muda a prova. Estamos aí no 44º exame de ordem. Vamos falar aí da questão 45, prova branca. Joana, aposentada, contratou diversos empréstimos ao longo dos anos para fazer frente às necessidades inesperadas, em razão de um grave problema de saúde que enfrentou. Além de assumir dívidas com os cartões de crédito, lojas e empréstimos consignados. Com o tempo,
Joana não conseguiu mais pagar todas as parcelas, que agora superam o valor da sua aposentadoria, comprometendo suas despesas básicas, como alimentação e saúde. Buscando uma solução, Joana procurou como advogado ou advogada para que você a assessorasse no caso. Com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção que apresenta o seu parecer. Letra A. Joana pode requerer judicialmente a renegociação das dívidas contraídas para consumo pessoal, mas não dos empréstimos financeiros. Letra B. Joana pode requerer judicialmente a renegociação de suas dívidas, preservando o mínimo existencial, e buscar um plano de pagamento compatível com sua renda. Letra C. O deferimento do pedido judicial de renegociação das dívidas dependerá de Joana provar que as obrigações foram contraídas em razão do seu grave problema de saúde. E a letra D. Joana é responsável por suas dívidas, inexistindo possibilidade de renegociação judicial, pois as obrigações contratuais devem ser cumpridas independentemente das dificuldades financeiras. Qual é o ponto aqui? O enunciado deixou muito claro que ele está querendo cobrar algo inerente ao superendividamento. Superendividamento, houve inserções no Código de Defesa do Consumidor, a lei do superendividamento, trouxe algumas inserções no Código de Defesa do Consumidor, e neste caso, o que competiria que você analisasse, artigo 54A do CDC e o artigo 104A também do Código de Defesa do Consumidor. O que esses dois artigos eles acabam falando? Eles acabam instruindo que o consumidor ele tem sim o direito, aquele consumidor de boa fé, tá bom? Que adquiriu um produto ou um serviço de boa fé. Em razão disso, ele se superendividou dentro do mercado de consumo. Isso trouxe o superendividamento dele. Isso que trouxe o seu superendividamento, ele pode repactuar as dívidas. Cuidado, somente pessoa natural, pessoa jurídica não. Tá bom? E além disso, somente dívidas essenciais para ele. Coisas que ele comprou justamente por causa da sua necessidade. Não podem ser dívidas de luxo. Eu comprei uma Ferrari e me endividei por causa da Ferrari. Vou fazer repactuação da dívida. Esquece. Tá bom? Aí é objeto de luxo, não entra aqui na discussão. Ok? Então, aqui, o que nós precisamos analisar? O artigo 54A e o artigo 104A. Ambos do CDC, que fala da lei do superendividamento. Se eu posso renegociar a dívida, a única questão que realmente traz de forma correta é a sua letra B de Boss, que Joana pode requerer judicialmente a renegociação de suas dívidas, preservando o mínimo existencial. Esqueci de explicar isso, perdão. Mínimo existencial. O que seria o mínimo existencial? É o mínimo para que aquele consumidor consiga se manter. Tá bom? Tem uma lei, né, que fala do mínimo existencial. Só que essa lei que fala do mínimo existencial, ela é praticamente inutilizada. Por quê? Porque fala que o mínimo existencial para o consumidor é 30%. 30% para que o consumidor consiga sobreviver? Não é assim. A jurisprudência tem aceitado que 30% do montante que aquele consumidor recebe vai ser utilizado para quitar a dívida. Ele vai sobreviver com 70% e 30% é utilizado para quitar a dívida dele. Tá bom? E aí sim faz o pedido de superendividamento para fazer um plano de pagamento. Esse plano de pagamento ele é compulsório, desde que faça aí dentro de um prazo de até 5 anos para que haja o pagamento. Deixando sempre reservado 30% para pagar as dívidas e 70% para que o consumidor sobreviva. Ok? Tranquilos? Próxima questão. Questão 46, prova branca. Sociedade empresária Vitabem Alimentos lançou no mercado nacional uma nova linha de suco.
sucos naturais, supostamente livres de conservantes e aditivos químicos, amplamente divulgada em campanhas publicitárias nas principais redes de televisão e mídias digitais. Após 4 meses de intensa comercialização, o Ministério da Saúde, por meio de fiscalização em laudos laboratoriais, constatou que os produtos continham substâncias artificiais em níveis superiores aos permitidos pela Anvisa, representando risco potencial à saúde dos consumidores. Diante da repercussão nacional do caso, uma associação de defesa do consumidor ajuizou a ação civil pública, pleiteando a retirada imediata dos produtos do mercado e a condenação da sociedade empresária ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A sociedade empresária contestou, sustentando que, em outros argumentos, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de culpa e de dano individual comprovado. Cuidado aqui, tá? Sobre o caso apresentado, com base no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O enunciado aqui, a questão é essa. Aqui eu vou ser bem honesto com vocês, tá bom? Essa questão, sim, de direito do consumidor é difícil. Essa questão, efetivamente, ela é difícil. Tá? Por quê? Acaba colocando uma associação no meio. Quando coloca a associação no meio, eu efetivamente acabo trazendo uma coletividade de pessoas. E aí está a problemática. Quando eu falo da coletividade de pessoas, imediatamente, você já pensou, opa, uma ação coletiva. E aí é o problema. Está correto, é uma ação coletiva. É possível reivindicar? Sim, é possível reivindicar. As associações são legítimas para exercer essa ação? Sim. Aí precisa de um pouquinho mais de conhecimento, tá, pessoal? Essa questão efetivamente é um pouquinho mais complicada. A coletividade de pessoas são consumidores? Sim. A coletividade de pessoas são consumidores conforme o artigo 2º, parágrafo único do CDC. Lá consta, a coletividade de pessoas se equipara a consumidores. E quando fala da legitimidade da ação coletiva, direitos difusos coletivos, né, que é o que trabalha efetivamente o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, lá no direito ambiental, utilizamos a fundamentação do CDC. Tá? É o CDC que traz essa norma das ações coletivas. Então seria o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Qual que é o detalhe aqui? Vamos começar pelo último, tá? Apenas os consumidores efetivamente que adquiriram esse produto e consumiram possuem legitimidade para buscar. Errado. O conceito de consumidor por equiparação exige que a coletividade seja determinada. Errado. O próprio artigo 2º, parágrafo único, fala que é coletividade de pessoas indeterminadas. B. Ação civil pública é incabível, pois somente o consumidor individual e identificado, parou aqui, possui legitimidade para exercer. Resposta correta, letra A. Fundamentação do artigo 2º, parágrafo único, e do artigo 82, inciso 4 do CDC. Próxima questão. Que 45º exame de ordem, questão 45, prova branca. Augusto assinou o contrato de adesão com sociedade empresária Aqualimpa, fornecedora de água e esgoto em sua cidade, para o fornecimento de água em sua residência. Após meses de uso regular, Augusto foi surpreendido por uma cobrança inesperada no valor de R$ 2.500, sendo alegado um ajuste de consumo retroativo. A sociedade empresária Aqualimpa informou que o valor deveria ser pago imediatamente, para evitar o corte no fornecimento de água. No entanto, Augusto verificou que o contrato não mencionava essa possibilidade de ajuste retroativo, nem qualquer explicação prévia sobre o cálculo desse valor. Diante da situação hipotética narrada e com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, analisando aqui o que nós estamos falando.
Eles querem falar sobre contrato. Eles querem falar sobre contratos. Aqui, nessa argumentação de tinha no contrato uma cláusula, não sei o que, tudo mais tal, beleza. Não tem problema. Nessa questão, confesso a vocês que não é uma questão difícil. Mas é uma questão que eu não imaginava que a OAB ia colocar. Tanto é que no primeiro momento eu descartei a resposta correta. Confesso a vocês isso. Eu descartei a resposta correta. Por quê? Eu não achava na minha cabeça, na minha interpretação, né, extensiva de enunciado, que a OAB em algum momento ia incentivar a judicialização. Tá? Nesse caso, por exemplo. Então, se fosse perguntar alguma coisa, ia ser uma coisa muito mais técnica. Esse foi o meu erro. Eu fiz uma interpretação extensiva. E é o erro que vocês acabam cometendo quando vocês vão analisar algum enunciado. Analisou o enunciado, faz uma interpretação extensiva. Mas eu acho que é isso, isso, isso. Volta para o enunciado. E no dia eu estava cansado demais. Né? Foi um dia puxado, né? Quando a gente faz porta de prova, etc. É um dia puxado. Pós o nosso evento detona e tudo mais. Aí ali eu escorreguei. Tá? Mas vamos lá. Então aqui, quando nós estamos falando dessa questão, contrato. Por ser um contrato escrito, Augusto não tem direito de contestar a cobrança, já que os termos do contrato foram previamente estipulados pela sociedade empresária. Contrato de adesão, tá? Letra B. Augusto deve questionar judicialmente a cobrança, uma vez que o contrato de adesão deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias ou omissas. Letra C. Como o fornecimento de água é um serviço essencial, a sociedade empresária Água Limpa não pode cortar o fornecimento de água, embora possa realizar a cobrança dos valores retroativos nos termos pactuados. A sociedade empresária Aqualimpa pode, letra D, a sociedade empresária Aqualimpa pode cortar o fornecimento de água imediatamente, se Augusto não pagar a dívida, pois a imediata interrupção no fornecimento de serviços, em razão da inadimplência, independe de notificação. É lícita. Cuidado, tá? Esse finalzinho aqui está errado. Letra C. Esse daqui, se fosse luz, estaria correto. E aqui foi onde entrou minha cabeça. Foi nessa parte, do luz. Bom, se no caso de luz tem decisões, inclusive da STJ, tem tema do STJ falando que a luz é essencial, na água vai ser a mesma coisa. Pois é, filho, errou. Letra B. Augusto pode questionar judicialmente a cobrança. Aqui a fundamentação, as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor. Então a gente entra no artigo 47 do CDC e ele fala exatamente isso, o que está no artigo B. Eu que vacilei. Resposta correta, letra B, tá bom? De BIP. E lá vamos nós para a nossa última questão. Questão 46. Maria adquiriu um aquecedor elétrico de uma marca renomada. Após uma semana de uso, o aquecedor apresentou um curto-circuito, causando um incêndio que danificou parte de sua residência. Após investigações, constatou-se que o defeito era decorrente de uma falha na fabricação, já relatada por outros consumidores. Ao buscar uma solução com o fabricante, este alegou que o acidente foi causado por um uso inadequado do produto e negou responsabilidade. Sobre o fato narrado, com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Letra A. Vamos lá. Primeiro ponto. É claro que aqui nós estamos falando de um produto que ocasionou um acidente. Se é acidente, é fato do produto. Acidente. Não tem essa função. Utilize nosso aquecedor e queime, exploda. Não, não tem. Acidente. Acidente tem T, então a gente associa com fato, que tem T também. Nesse caso, óbvio do produto. Se é do produto, próprio artigo 12 do CDC. Vamos lá. Letra A. No caso, não há o que se falar em responsabilidade do fornecedor, pois o risco do curto-circuito é inerente a todos os produtos elétricos.
Isso aqui é piada. Letra B. O fabricante só será responsabilizado se Maria provar que o acidente não decorreu de uso inadequado, independentemente da constatação do defeito do produto. Letra C. O fabricante só poderá ser responsabilizado se Maria provar que utilizou o aquecedor conforme as instruções do manual de uso, bem como demonstrar a adequação de suas instalações elétricas. E a letra D de detona. O fabricante é responsável pelos danos causados pelo aquecedor defeituoso, independentemente de culpa e comprovado o nexo causal entre o defeito e o dano e os danos, responderá de forma objetiva. Pessoal, de fato, quando nós estamos falando do acidente de consumo, do fato do produto, a responsabilidade ela é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Aquela que independe de culpa. É o próprio caput do artigo 12, vocês podem fazer a leitura. Certo? Como resposta correta, então, a gente acaba entrando aqui na letra D, de detona. Fato do produto, portanto, o fabricante ele é responsável de forma objetiva a indenizar a consumidora. Ok? Essa questão, uma questão mais fácil, bem mais tranquila, envolvendo aí responsabilidade pelo fato do produto perante o Código de Defesa do Consumidor. Ok, meus amigos? Maravilha, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição, permaneçam firmes no plantio, que em breve irá colheita e o seu nome estará na lista dos aprovados. Amém? Amém, glória a Deus que assim seja, assim será. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Sejam muitíssimo bem-vindos, queridos alunos do meu curso. Vamos conversar sobre o direito ambiental. É chegado o momento de nós resolvermos questões já cobradas em exame de ordem. Por favor, estou sempre à disposição de todos no @lucianarangel.esg. Façam contato no direct, vamos conversar antes da prova para sanar suas dúvidas e no pós-prova também, porque eu quero participar do processo de aprovação de todos. Vamos ao quadro para que a gente possa comentar algumas dessas questões que foram cobradas e acreditem, existe sim um padrão de questões de direito ambiental para o exame de ordem, um padrão em termos de temas cobrados e a forma como esses temas são apresentados. 100% dos casos, praticamente, vem na forma de um caso concreto colocado no enunciado e as alternativas para que a gente possa encontrar aquilo que esteja de acordo com a doutrina, a legislação e a jurisprudência ambiental. Vamos então falar sobre quais foram essas questões cobradas primeiro no 43º exame de ordem. A questão 35 tem o seguinte enunciado: diante das numerosas tragédias climáticas registradas, ganhou força nas recentes discussões jurídicas a pauta relacionada à designada litigância climática, por meio da qual o judiciário é instado a se manifestar para impor medidas com vistas a reduzir efeitos deletérios sobre o clima, especialmente por meio de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público. Lembrando que o Ministério Público é o grande legitimado ao ajuizamento de ação civil pública, mas não necessariamente o MP. Existem outros legitimados no rol do artigo 5º da Lei 7347 de 85. Depois faço questão que vocês se dirijam até essa norma e verifiquem quais são os legitimados ao ajuizamento de ações civis públicas que podem ter por objeto, por causa de pedir, questões ambientais, degradações ocorridas contra o patrimônio ambiental. Ministério Público, Defensoria Pública, os entes políticos, as associações constituídas há pelo menos um ano com pertinência temática em seus atos constitutivos,
Significa dizer, em outras palavras, que a questão ambiental precisa estar expressamente listada, colocada no ato que constitui aquela associação. Então, isso é um requisito para que então ela possa ser considerada legitimada extraordinária ao ajuizamento de ações civis públicas. Por que legitimados extraordinários? Porque eles não são originalmente os legitimados, mas por meio de uma lei atribui-se a essas pessoas a prerrogativa de, em nome próprio, em nome delas mesmas, defender direitos ou interesses alheios. Aqui no caso é o interesse ou o direito ambiental, cuja titularidade é atribuída a todos. O meio ambiente é de titularidade transindividual ou meta-individual, ou ainda chamada de titularidade coletiva lato sensu, não é? São todas as pessoas proprietárias do patrimônio ambiental na perspectiva de macrobem, logicamente, e assim esses atores podem, em nome da sociedade, ajuizar ações civis públicas voltadas a defender o patrimônio ambiental. Aqui no exemplo dado no enunciado, o legitimado que ajuizou a ação civil pública foi o Ministério Público. E aqui está sendo discutida uma questão de natureza climática e nós sabemos que existe uma lei de política nacional sobre mudanças do clima e que é objeto dessa questão. Mas vamos voltar aqui ao enunciado para que a gente possa analisá-lo com mais eficiência. Então, ele diz assim: a Associação por a Vida, que atua na área ambiental, tem especial interesse na aludida matéria, que matéria? Litigância climática, de modo que procurou você, advogado, para esclarecer dúvidas acerca do respectivo arcabouço jurídico. Com relação à atuação jurisdicional da litigância climática, assinale a afirmativa que apresenta corretamente seu esclarecimento. E aqui as 4 alternativas, e é bom dizer de antemão que é uma questão fácil, nem sequer eles tiveram trabalho de cobrar algo muito específico sobre a lei. Espera só um minutinho. Perdão, professora espirrou. A lei 12.187 de 29 de dezembro de 2009, a chamada Lei de Política Nacional sobre Mudança do Clima. A alternativa A diz o seguinte: inexiste qualquer amparo no ordenamento jurídico diante da primazia do princípio da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico do país. Alternativa absurdamente errada. É claro que há amparo jurídico para que mesmo, Pro? Para a questão de litigância climática, para que, por meio de uma ação civil pública, seja possível impor medidas com o objetivo de reduzir efeitos deletérios, efeitos negativos sobre o clima, ok? Perfeito, Pro, entendi. Alternativa B. Tem assento exclusivamente em normas infraconstitucionais, notadamente na lei que institui a política nacional sobre mudança do clima. Não é exclusivamente em norma constitucional. O amparo para essa questão certamente também existe no artigo 225 da Constituição, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ok? É um dispositivo que nós sabemos inaugura um capítulo voltado exclusivamente para tratar da matéria ambiental, lá no título 8 da Ordem Social, e ele é sim também utilizado para isso. Depois, alternativa C. A temática dispõe de previsão em normas nacionais e internacionais que versam sobre o tema, mas não há fundamento constitucional que lhe confira amparo. Mentira também, nós já mencionamos o artigo 225 da Constituição Federal. E a alternativa D decorre das normas previstas na Constituição de 88 para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado
e de normas internacionais, além das editadas internamente para tal fim, como a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que eu já mencionei, a Lei Federal 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Essa alternativa é, portanto, a que está correta. E aqui vale lembrar, o 225 caput diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial não apenas ao direito à vida, mas à sadia e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E depois nós temos 7 parágrafos e diversos incisos trazendo um pouco mais sobre essa perspectiva da proteção constitucional do meio ambiente. Além disso, existem sim normas internacionais, tratados internacionais que versam sobre a questão climática, dentre os quais a Convenção Quadro, o Tratado Mãe, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi editada durante a Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, e também alguns protocolos ou tratados acessórios a esse tratado principal, tal como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, dentre outros, tá? Portanto, há sim normatização internacional, há norma constitucional prevista no artigo 225 e, além disso, a Lei de Política Nacional sobre Mudanças do Clima, que não é a única norma, ok? Existem outras que estão tratando do tema e agora, inclusive, recentemente foi editada outra norma que está regulamentando o chamado comércio ou mercado de carbono no Brasil, para que então as empresas tenham que emitir até um teto de emissões de gases de efeito estufa para evitar o agravamento do efeito estufa e, portanto, cuidar dessa questão de mudanças climáticas, tá? Então, essa era a alternativa a ser assinalada. Vamos à próxima questão, que vai mudar um pouco o tema. A questão 36, ainda do 43º exame de ordem, diz o seguinte no enunciado: a sociedade empresária XYZ, recentemente constituída, exercerá atividade econômica potencialmente causadora de degradação ambiental, tornando-se necessário o licenciamento ambiental. Até aqui, ok, é isso mesmo. Toda atividade potencial ou efetivamente poluidora do ambiente exige licenciamento ambiental, que é consubstanciado naquele processo administrativo voltado a autorizar, a emitir licenças ambientais que autorizem todas as fases desse empreendimento. Os sócios da entidade verificaram, contudo, que o município Alfa, responsável pelo licenciamento ambiental no caso concreto, não dispõe de órgão ambiental capacitado ou de conselho do meio ambiente. Logo, a entidade contratou os serviços de um advogado para orientá-la sobre como proceder na sequência. Então, vejam, a questão aqui é que o município Alfa, responsável pelo licenciamento no caso concreto, não dispõe de órgão ambiental capacitado ou de conselho do meio ambiente, ok? E aí a empresa contrata um advogado que constata que o estado beta, cuja capital está no município Alfa, e a União possuem órgãos ambientais capacitados. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Complementar 140 de 2011, que, dentre outros assuntos, trata de competência para o licenciamento ambiental, e aqui ele fala, né, que versa sobre a competência ambiental dos entes federativos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Na ausência de órgão ambiental capacitado ou conselho do meio ambiente no município Alfa, a ação administrativa de licenciamento ocorrerá perante a União. Pessoal, aqui, só para deixar bem claro, nós estamos falando de uma situação de ausência de órgão ambiental municipal capacitado para tratar
dessa questão para exercer a competência para o licenciamento ambiental. Nesse caso, acontece um fenômeno que está previsto no artigo 2º, anotem aí, por favor, da Lei Complementar 140, que é o fenômeno da atuação supletiva. O que é atuação supletiva? É artigo 2º, inciso 2, tá? Ação, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Ação administrativa supletiva é aquela que substitui a atuação do ente originalmente detentor de determinada atribuição. Então, vejam, a atribuição seria originalmente atribuída ao município. Se ele não pode promover o licenciamento ambiental, não possuindo órgão técnico capacitado para isso, a quem compete? Então, um outro ente substituirá a atuação daquele que é originalmente detentor dessa atribuição, no caso de licenciamento ambiental, perfeito? Isso é atuação supletiva. O artigo 2º, inciso 3, por sua vez, vai falar de outra modalidade, outro fenômeno que ocorre, que é o da chamada atuação subsidiária, que é não se trata de uma substituição, mas de um apoio, uma ação de apoio. Um ente soma com o outro, seja em ordem técnica, financeira, são vários tipos de apoio, para que ambos trabalhem juntos e então, no uso das atribuições originais, aquele ente possa então emitir a licença ambiental ou o ato administrativo concreto naquele caso, naquela situação. Então, isso é atuação subsidiária. Um ente apoia o outro. Esse é o verbo que explica apoiar. Já na atuação supletiva, não. É uma substituição e é o que o problema está narrando no enunciado. Portanto, estamos numa situação de ação supletiva. Depois do artigo 2º, inciso 2, eu gostaria que vocês anotassem o artigo 15 da mesma Lei Complementar 140 de 2011, porque ali será explicado como acontece essa substituição. E para resumir, o artigo 15 diz assim: se não houver órgão municipal capacitado, quem substitui é o Estado. Se não houver órgão estadual capacitado, quem substitui é a União. E se não houver órgão municipal e estadual capacitado, mais uma vez é a União que atua supletivamente, ok? Então, essas são as regras que estão lá no artigo 15 e com isso fica muito mais fácil de nós resolvermos essa questão, tá? O artigo 15 é composto de 3 incisos. Então, ele fala, os entes federativos devem atuar em caráter supletivo, tarará, tarará, e aí depois vem cada inciso explicando, em síntese, isso que eu comentei com vocês. Então, vamos voltar aqui às alternativas. A, portanto, está errada, porque ela diz assim: na ausência de órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente no município alfa, a ação administrativa de licenciamento ocorrerá perante a União. Não, é perante o Estado. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente no município alfa, a ação administrativa de licenciamento ambiental ocorrerá perante o Estado beta. Opa, encontramos. Alternativa C. Até que o município alfa crie um órgão ambiental capacitado ou um conselho do meio ambiente, a sociedade empresária XYZ não poderá exercer regularmente as suas atividades por ausência de licenciamento ambiental. Um absurdo total, né? Então, para a atividade econômica, porque a administração pública é incapaz de emitir uma licença. Nada a ver isso aqui, um absurdo. E letra D, como não há órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente no município alfa, a sociedade empresária XYZ terá direito ao licenciamento ambiental tácito. Que bonito, né? Podendo exercer suas atividades de forma regular. Olha que fofura! Ela causa impactos negativos ao meio ambiente e consegue uma licença tácita. Gente, surreal. Portanto, alternativa B de bola a ser assinalada, inteligência desses dispositivos que eu mencionei
da Lei Complementar 140 de 2011. Próxima questão, para a gente ganhar tempo. A sociedade empresária, e aqui nós já estamos no 44º exame de ordem, tá? Empreendedorix, muito chique o nome, deseja construir um grande shopping center em terreno situado na área urbana do município Delta, que contribuirá para incrementar o comércio na localidade, mas surtirá efeitos na qualidade de vida da população e no meio ambiente do entorno, razão pela qual a atividade se enquadra entre aquelas para as quais é necessária a elaboração de estudo de impacto ambiental, o EIA. Toda vez que uma atividade de impacto ambiental é classificada como de significativo impacto, essa é a palavra-chave, então se exige EIA-RIMA, que é o chamado estudo de impacto ambiental e que tem previsão na Constituição Federal. É bom lembrar, pessoal, que o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, portanto, EIA-RIMA, o EIA é o estudo de impacto ambiental, o RIMA é o relatório de impacto ao meio ambiente, que consiste em uma síntese do EIA. Esses instrumentos são uma modalidade do que nós chamamos de AIA, que é avaliação de impacto ambiental. Então, calma, vamos lá. AIA é um gênero, avaliação de impacto ambiental, que consiste em diversas modalidades de estudos técnicos ambientais, estudos técnicos das mais diferentes naturezas, feitos por profissionais das mais diversas áreas, ecólogos, engenheiros florestais, engenheiros de minas, geólogos, hidrogeólogos, espeleólogos, antropólogos, advogados, ecólogos já devo ter falado, enfim, são vários profissionais de diversas áreas que fazem esses estudos técnicos ambientais, que existem várias modalidades de estudos, para que esses documentos instruam, sejam elementos de instrução de processos de licenciamento ambiental. Então, é no bojo do licenciamento ambiental que acontece a AIA, a avaliação de impacto ambiental, por meio de algum estudo. São vários tipos de estudo. O mais complexo, completo, caro, é o tal do EIA-RIMA. E por que ele é tão importante para o exame de ordem e na vida prática? Porque ele está previsto na Constituição Federal para todas as obras ou atividades de, e aluno meu não erra, de significativo impacto. Então, querido aluno, viu na prova a expressão significativo impacto, certamente a questão está querendo que você saiba que é um caso de exigência de EIA-RIMA. EIA-RIMA é a modalidade mais complexa de AIA, de avaliação de impacto ambiental, ok? Existem outras modalidades? Existem várias outras. Dentre elas, o chamado EIV-RIV, que é o estudo de impacto de vizinhança, e o respectivo relatório de impacto de vizinhança. Por isso, EIV-RIV. Eles não se confundem. EIA-RIMA tem uma finalidade, que é notadamente avaliar meio ambiente natural. Avalia outras coisas também, Pro? Avalia. Mas, na essência, se presta para avaliar impactos ao ambiente natural. O EIV-RIV, por sua vez, é útil para avaliar impactos urbanísticos, impactos relacionados a direitos de vizinhança. O EIV-RIV está previsto lá no Estatuto da Cidade. Vocês se lembram da Lei 10.257 de 2001? Lá nos artigos 38 e seguintes, a lei fala do EIV-RIV como um dos mecanismos, dos instrumentos de política urbana. O EIV-RIV também pode ser exigido, portanto, especialmente em processos municipais de autorização do direito de construir, que é o caso, porque o enunciado está falando da construção de um shopping, se lembram? Portanto, há necessidade de EIA-RIMA no âmbito do licenciamento ambiental e, de outro lado, do EIV-RIV
no âmbito da autorização do direito de construir. Eles não se confundem, eles têm um objetivo bastante específico e diferenciado. Ambos podem ser exigidos, um não substitui o outro, e a lei é expressa ao dizer isso. Portanto, é bom que vocês se lembrem do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, e também das resoluções CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 237 de 97 e 1 de 86, porque ambas vão falar do EIA-RIMA, além do artigo 225 da Constituição Federal, que também vai falar do EIA-RIMA no parágrafo 1º, inciso 4, tá? Portanto, fiquem espertos, porque lá também há menção ao EIA-RIMA na Constituição, nessas resoluções CONAMA, que caem no exame de ordem, ok? E, além disso, o Estatuto da Cidade, que vai falar do EIV-RIV. Com isso, eu tenho o gabarito para vocês. Vamos estudar, então, o que diz as alternativas. Mas a questão continua dizendo assim: ocorre que o município Delta tem legislação local que define que tal empreendimento privado depende da elaboração do tal EIV-RIV, do estudo de impacto de vizinhança, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público local, municipal. Percebem? O EIV-RIV tem competência municipal. É um processo municipal que será instruído com o EIV-RIV, diferente do EIA-RIMA, que será instruído que será juntado em um processo de licenciamento ambiental que, em regra, corre perante o Estado, em regra, tá? Ok. Em razão disso, os representantes da sociedade empresária Empreendedorix procuram você, como advogado maravilhoso, para esclarecer as peculiaridades do instrumento previsto na referida legislação municipal. Considerando os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Letra A. O EIV, diferentemente do EIA, não pode ser enquadrado como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Mentira! Tanto o EIV como o EIA são modalidades de AIA. Lembram? A avaliação de impacto ambiental, que é o gênero. E a AIA está prevista no artigo 9º, anotem aí, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Artigo 9º, lá tem previsão da avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E dentre as modalidades de AIA, tanto o EIV quanto o EIA estão lá, tá bom? B. A realização do EIV não substitui a elaboração e aprovação do EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. Opa, tá bonita essa alternativa. C. O EIV será executado de forma a contemplar seus efeitos positivos, mas não precisa apontar os efeitos negativos do empreendimento diante de seus objetivos legítimos. Errada a alternativa, porque o EIV-RIV contempla, sim, os efeitos positivos e negativos, tá bom? Vocês vão perceber isso no artigo 37, salvo engano, 37 da Lei 10.257 de 2001, do Estatuto da Cidade. Lá vai ser falado assim: o EIV é executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento, tarará, tarará, incluindo no mínimo as seguintes questões. E aí tem vários incisos falando qual é o mínimo que precisa estar contido no EIV-RIV. Questões de adensamento populacional, valorização imobiliária, uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, paisagem urbana, dentre outras questões, tá? Então, a alternativa está errada. E a letra D, independentemente de previsão na lei municipal, o EIV-RIV seria necessário considerando o grande empreendimento a ser realizado pela sociedade Empreendedorix. Não, não é independentemente de previsão na lei municipal. A lei municipal precisa regulamentar isso, senão como é que o município vai exigir, tá? Então, é preciso sim
que a lei municipal defina quais são os empreendimentos que vão depender do EIV-RIV, como é o processo administrativo, e isso vocês vão encontrar no artigo 36 do Estatuto da Cidade, tá bom? Portanto, a alternativa correta, letra B de bola, tá bom? Inclusive, a letra B é a dicção do artigo 38, tá? Do Estatuto da Cidade. Anotem aí. Um não substitui o outro. Depois, a questão 36 do 44º exame, que diz assim: por decisão de seus representantes legais, o exercício de determinada atividade empresarial da sociedade Aurora, em benefício próprio, ensejou a poluição de um determinado rio. Então, aqui estamos no campo de danos causados ao meio ambiente, que sujeitam os infratores à chamada responsabilidade civil, penal e ou administrativa. Mas o enunciado continua, de modo que a conduta praticada ocasionou severos danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, caracteriza ilícito penal, civil e administrativo. Isso é o princípio da tríplice responsabilização. Diante dessa situação hipotética e considerando as normas de responsabilização da pessoa jurídica em matéria ambiental, assinale a afirmativa correta. Lembrando que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada civil, penal e administrativamente nos termos do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Anotem aí qual é o gabarito. E também do artigo 3º da Lei 9605 de 98, que é a lei de crimes e infrações administrativas ambientais. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser responsabilizadas. É o único caso regulamentado de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Além dos sócios, dos responsáveis, pessoas físicas, a pessoa jurídica, o ente fictício, pode ser criminalmente responsável. É o único caso, hein? E, portanto, anotem, por favor, o gabarito para essa questão. Alternativa A sociedade Aurora deve ser responsabilizada administrativa, civil e penalmente pela aludida conduta nos termos da legislação de regência. Muito bom. B, eventual responsabilização penal da sociedade Aurora afasta a possibilidade de que ela seja responsabilizada nas esferas civil e administrativa. Mentira. Os regimes são autônomos e ela pode ser triplamente responsabilizada. Para que possa responder na esfera administrativa, é imprescindível a condenação penal da sociedade Aurora. Mentira, as esferas são autônomas, cada um tem os seus pressupostos caracterizadores, o que não ocorre para fins de responsabilização civil, tá errado. E D, por se tratar de pessoa jurídica, a sociedade Aurora não pode ser responsabilizada na esfera penal. Mentira, acabei de falar que o 225, parágrafo 3º da Constituição permite essa responsabilização e isso é regulamentado na Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, de modo que a sua responsabilização fica restrita às esferas civil e administrativa. Mentira. Portanto, a alternativa A ser assinalada, o princípio da tríplice responsabilização, é, sem dúvida, o mais cobrado em exame de ordem. O mais cobrado em exame de ordem, pelo amor de Deus, tá? Vamos à próxima questão aí, então. 45º exame de ordem. A sociedade empresária Algoz, ao realizar o tratamento de determinados produtos químicos, causou danos ambientais que comprometeram o solo de sua propriedade, sendo certo que tanto o estado X quanto o município Y foram omissos no dever de fiscalização. Então, vejam só, responsabilidade do Estado. Estado e do município aqui, né? Após a poluidora mascarar os aludidos danos, isso além da responsabilidade da sociedade empresária que causou o dano, né? Ok. Após a poluidora mascarar os aludidos danos, a propriedade foi vendida para a sociedade empresária crédula, que não tinha conhecimento de tais fatos. Diante da situação descrita, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública com vistas a obter a responsabilização civil
em decorrência dos danos ambientais, sendo certo que incluiu no polo passivo da demanda a sociedade empresária crédula, atual proprietária, a sociedade algoz que praticou a conduta lesiva ao meio ambiente, bem como o estado X e o município Y, pela omissão deles no dever de fiscalização. Isso tudo está corretíssimo, tá, pessoal? Considerando os dados apresentados, assinale a afirmativa correta. Quando existe uma pluralidade de poluidores, a relação que se estabelece entre eles é de solidariedade, aquela solidariedade do Código Civil, razão pela qual todos podem estar no polo passivo, alguns podem estar no polo passivo, apenas um pode estar no polo passivo, porque eles são devedores solidários. Como que é a responsabilidade solidária? Um responde pela integralidade dos danos, alguns ou todos, mas se algum não responder, depois esses outros terão o direito de regresso contra aquele que não arcou. Então, a via regressiva é exercida, só que aqui no nosso caso é de modo autônomo, é por meio de uma demanda autônoma, porque isso não pode acontecer na ação civil pública, tá? E aqui o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública. Então, vamos supor que o Ministério Público não tivesse colocado todo mundo, essa pessoa que ficou de fora poderia depois ser alvo dessa ação regressiva. Então, vamos imaginar que só a sociedade empresária algoz estivesse no polo passivo. Ela responde pela integralidade dos danos e depois ela ajuiza uma ação contra o Estado, contra o município, contra a outra sociedade empresária crédula, para então cobrar a cota parte de cada um. Mas, perante o Ministério Público, a relação que se estabelece entre os poluidores é de solidariedade, então ele não é obrigado a colocar todo mundo. Razão pela qual o litisconsórcio passivo que se forma aqui é facultativo e não necessário, porque ele pode escolher contra qual poluidor demandar, perfeito? E aí a gente consegue responder. Alternativa A. Os entes federativos têm legitimidade passiva para a demanda, na medida em que a conduta omissiva não pode ensejar a responsabilização civil? Não, tá errado isso aqui. B. Apenas a sociedade empresária algoz tem legitimidade passiva para a demanda? Já errou. Todos têm legitimidade passiva, na medida em que foi a única que praticou a conduta comissiva que ensejou o dano ambiental. Não, a conduta omissiva também é passível de responsabilização. Alternativa C. A sociedade empresária crédula não pode ser civilmente responsabilizada pelos danos ambientais em comento, de modo que não poderia constar no polo passivo da demanda. Mentira, todos podem. Tanto as referidas sociedades quanto os entes federativos têm legitimidade passiva para a demanda, sim, pois são passíveis de responsabilização civil todos aqueles que concorrerem para o dano ambiental, sim, comissiva ou omissivamente, ou seja, por meio de ação ou de omissão, sendo certo que a obrigação ambiental é de natureza real, próprio terreno, sim. Alternativa D, inclusive, isso é súmula do STJ 623. Anotem aí o número da súmula, tá? Portanto, além da súmula 623, anotem o artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, que vai falar da tríplice responsabilização. É bom lembrar desse dispositivo, né? E eles têm sim legitimidade passiva e a relação que se estabelece entre eles é de solidariedade. Aqui, esse não que está errado, né? Na alternativa A, os entes federativos têm legitimidade passiva para a demanda? Eles têm, na medida em que sua conduta omissiva não pode ensejar? Não, a conduta omissiva pode ensejar responsabilização civil, tá bom? Alternativa D de dado. E por fim, a última questão, 36 do 45º exame, diz assim no enunciado: a sociedade empresária XYZ, com sede no estado Alfa,
pretende desenvolver atividade econômica potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Lembram da significativa degradação, que é caso de EIA-RIMA? Nos territórios dos estados alfa e beta. Dessa forma, com o objetivo de cumprir a legislação ambiental, a entidade contratou você para, na qualidade de advogado, dar entrada com o requerimento de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, auxiliando-a a obter todas as licenças ambientais necessárias. Nesse cenário, considerando as disposições da Resolução CONAMA 237 de 97, lembram que eu falei que cai? Que versam sobre o licenciamento ambiental, assinale a opção que apresenta corretamente a sua orientação. Alternativa A. O licenciamento ambiental deverá ser realizado pelo órgão ambiental competente do estado alfa, onde está localizada a sede da sociedade empresária XYZ. Não, porque vejam bem que aqui a sociedade tem sede no estado alfa, mas a atividade econômica vai causar degradação nos territórios de 2 estados. Se são 2 estados os afetados, nós sabemos que, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011 e também da Resolução CONAMA 237 de 97, cabe ao IBAMA, à União, esse licenciamento ambiental, tá bom? Quando é União, é IBAMA. Então, alternativa errada. B. Caberá aos órgãos ambientais dos estados alfa e beta em conjunto? Mentira. É um único órgão licenciador. Alternativa C. Compete ao IBAMA, autarquia de natureza federal, o licenciamento ambiental da atividade econômica. Sim, compete ao IBAMA. E o D, um absurdo, né? A sociedade empresária XYZ poderá, a seu critério, ela que resolve quem vai licenciar a atividade. Olha que coisa fofa. Claro que está errado. Portanto, alternativa C a ser assinalada. E com isso a gente mata esse monte de questões que foram objeto de exame de ordem na temática direito ambiental. São os temas que mais caem, hein? Licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, tríplice responsabilização, sem dúvida, são os assuntos mais cobrados. Essa questão de mudanças climáticas está muito na moda, vejo também como de alta probabilidade de reincidência. Tá bom? Fico por aqui, sempre à disposição. Até nosso próximo encontro.